Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô passando aqui rapidinho para comentar esse sensacional Flamengo 4, Vasco 4, um clássico raro, um jogo de 8 gols, só para vocês terem a noção, desde 1943 que a gente não tinha um clássico dos milhões com 8 gols. Tinha sido um 6-2 para o Flamengo lá em General Severiano, campo do Botafogo. Para você ver quão especial foi, quão diferente foi esse 4-4, principalmente da maneira que foi construída. O Flamengo com 38 segundos abriu 1-0, dava aquela sensação que o Flamengo ia massacrar o Vasco, ia atropelar o Vasco, até pela diferença técnica que a gente sabe que tem de um elenco para o outro. No primeiro turno o Vasco dificultou para o Flamengo e mesmo assim acabou perdendo por 4-1. O Flamengo foi fazer 1-0 já quase perto do fim ali do primeiro tempo, e quando o Flamengo fez esse 1-0 dava aquela sensação de que o time ia fazer o segundo, o terceiro, como normalmente costuma ser os times de Jorge Jesus. Só que o Vasco conseguiu se postar muito bem, não se afobou. Acho que isso foi uma parte importante do time do Vasco nessa quarta-feira. O time não se apavorou com o 1-0 do Flamengo, não se apavorou com os ataques do Flamengo. O Vasco sabia exatamente o que fazer na hora de sair e conseguiu algumas escapadas muito boas pelo lado, e foi a grande arma do Vasco, essas escapadas pelo lado. Foi assim que o Vasco construiu o lance do primeiro gol do Marrone, com uma escapada, começou pelo meio com um roubo de bola do Danilo, uma saída pelo meio do Marrone, mas que passou antes no pé do Rossi, pelo lado, cruzamento, o Raul cabeceou e o Marrone completou para o gol. O segundo gol, um pênalti no Pikachu de outra jogada esticada pela direita, que nasce ali do roubo de bola também do Raul atrás, um lançamento para o Pikachu, uma jogadaça, até comentei lá no Twitter, o primeiro gol de pênalti ontológico da história, ou seja, um gol que vai ficar marcado. Gol de pênalti é sempre tudo igual, você bota uma fita e você vai ver o Romário batendo 300 pênaltis da mesma maneira. Agora, esse gol do Pikachu vai ficar lembrado pela jogada, vai ficar na memória a jogada que ele fez, deu uma caneta no Pablo Mari, ainda de costas, uma caneta no Felipe Luiz, se eu não me engano, e sofreu o pênalti. A jogadaço, o Vasco virando também muito rápido, da mesma maneira que o Flamengo fez 1-0 rápido, em 38 segundos. Os dois gols do Vasco foram muito rápidos, se eu não me engano, aos 33 e aos 35. Então o Vasco virou e virou consciente. O Vasco jogou de uma maneira um pouco diferente do que vinha atuando. O Vasco jogou sem o Ribamar, jogou sem um centroavante de área, e o Luxemburgo optou por jogar com o Guarim, formando duas linhas de 4. Como é que o Vasco joga normalmente? No 4-3-3. Então ele passou a ter mais um homem de meio campo, e os dois pontas que normalmente fecham na marcação, que o Vasco defende num 4-1-4-1, fica Rossi e Marrone marcando o lateral, eles ficaram centralizados. O que isso aconteceu? Isso dificultou a saída de bola pelo meio, tanto com os zagueiros quanto com o William Arão. Em alguns momentos parecia até que o Rossi fazia uma marcação quase que individual no Arão na saída de bola. Grudava nele exatamente para ele não ser opção de passe. E isso deve ter sido, com certeza, foi treinado pelo Luxemburgo durante a semana. E isso funcionou muito bem. Tanto que os dois gols do Vasco nascem, inclusive, de subidas dos zagueiros. Porque como eles não conseguiam trabalhar a bola lá atrás, muitas vezes o Gabigol voltava para fazer a construção da jogada, o Everton Ribeiro voltava demais, e os zagueiros passaram a se lançar um pouco mais para tirar esse peso de cima do pessoal que estava voltando para construir a jogada. E o Vasco aproveitou muito bem. O segundo gol foi um roubo de bola exatamente em cima do Rodrigo Caio, que o Vasco consegue construir a jogada. O Flamengo acabou empatando ali no finalzinho do primeiro tempo. Vi muita gente xingando, normal, gol contra, ninguém perdoa gol contra, mas eu acho que foi muito mais um azar ali do Danilo. Ele tinha que esticar o pé para tocar naquela bola, ele não estava próximo ao gol, então naquele lance que a bola está em cima da linha, o cara toca, ele tirou, ele estava fora da pequena área, ali, não dá para imaginar que o toque dele iria direto, acabou que pegou todo mundo ali de calça curta, esqueci agora o termo. Mas o Fernando Miguel estava saindo na hora. Enfim, um azar, o Flamengo empatou, mas o Vasco desde o início muito consciente no jogo. Faz o terceiro gol no primeiro ataque dele no segundo tempo. O Flamengo teve ali 5 minutos praticamente sozinho de posse de bola no início da etapa final. Só que o Vasco, na primeira construção de jogada, mais uma vez pelo lado, na direita ali com o Pikachu e Rossi, cruzamento, o Marco Júnior entrou sozinho. Essa é uma das características do time do Luxemburgo, eu já falo há muito tempo, e escrevi um texto recentemente lá para o torcedores.com exatamente falando sobre isso, que o Vasco precisava da aproximação desses volantes para
para voltar a ser competitivo. Foi exatamente o que aconteceu, funcionou no jogo passado com o Raul, agora com o Marco Júnior. O Vasco precisa, o Guarim pode ser titular como foi titular nessa quarta-feira, mas ele não pode ser titular na vaga de volantes que saem tão bem para o jogo como o Raul e o Marco Júnior. Isso facilitou inclusive para o próprio Guarim. Em muitos momentos, principalmente quando o Flamengo fazia o abafa, o Guarim ficava dentro da área. Eu tinha comentado no Twitter mais cedo que o jogo aéreo do Flamengo é muito perigoso. Foi assim, o Flamengo é o time que mais cabeceia, mais faz gol de cabeça e mais cruza bolas na área. E o Guarim, muitas vezes, quando o Flamengo pressionava, ele entrava dentro da área como se fosse um zagueiro. E ele tirou algumas bolas complicadas ali da área, exatamente por não precisar ser o homem que chega lá na frente para finalizar. Quem ficou com essa responsabilidade foram exatamente Raul e Marco Júnior, e o Vasco construiu o terceiro gol exatamente dessa maneira, com o Marco Júnior pisando na área. Isso facilita para o Vasco não ter que recompor todo mundo. Tanto que o terceiro gol do Flamengo, o gol de empate novamente do Bruno Henrique, uma arrancada, nasce de um chute do Richard da entrada da área. Foi um dos raros momentos em que o Vasco se desorganizou defensivamente. Uma coisa é o Flamengo construir por qualidade própria. Um drible do Everton Ribeiro, uma jogada em velocidade do Gabigol, do Bruno Henrique. E outra coisa é o Vasco ficar exposto. Esse terceiro gol foi o único momento que o Vasco ficou realmente exposto no jogo. Não lembro quem fez uma jogada pela esquerda, a bola, o Rafinha tirou mal e o Richard, que estava no bico da área para concluir a jogada. Não era para o Richard ser aquele homem, era para o Marco Júnior ser aquele homem ali de finalização. Quando o Richard subiu, finalizou e a bola não foi nem para o gol, nem para fora, acabou batendo no zagueiro e voltando, o Bruno Henrique conseguiu puxar um contra-ataque pelo meio, exatamente na posição do Richard, tanto que é o Danilo que sai da esquerda para cobrir o Richard no meio. Vi muita gente perguntando, ele poderia ter feito a falta? Poderia ter feito a falta, mas isso a gente acaba vendo só depois que o lance desenrola. Se ele faz a falta ali no meio também e talvez fosse expulso, porque o Bruno Henrique estava de frente, ele dificilmente ia conseguir chegar de lado no Bruno Henrique, ia ter que fazer a falta por trás, e a gente sabe que muitas vezes falta por trás em velocidade, o juiz acaba dando vermelho. Principalmente o Vasco sofreu muito cartão amarelo por falta boba, então poderia ter sofrido ali um vermelho, mas poderia ter feito a falta ali de alguma outra maneira, ou ele ou outro jogador poderia ter chegado ali no Bruno Henrique para parar aquele contra-ataque. Como eu disse, foi a única vez, ao meu ver, que o Vasco ficou exposto na partida quando cedeu esse contra-ataque e o Flamengo conseguiu empatar em 3-3. O quarto gol do Flamengo, ao meu ver, um erro de escolha ali do Luxemburgo de colocar o Bruno César na esquerda no lugar do Marco Júnior. Acredito que ele poderia ter entrado com o Felipe Ferreira, por exemplo, se for o caso do Marco Júnior cansar. Eu acho que o Marco Júnior estava bem no jogo. Poderia ter cansado ali, se foi questão física. Acho que o Bruno César também não tem, talvez pela experiência ele tenha optado pelo Bruno César, mas no primeiro lance, foi o primeiro lance do Vitinho também, que tinha acabado de entrar, ou seja, o Vitinho frio e o Bruno César frio. O Vitinho levou a melhor, fez a jogada, cruzou. E outro lance que eu já tinha alertado, já falei aqui, essa bola alta nas costas do lateral. Falei isso lá no Twitter antes da partida, que era uma jogada que o Vasco tinha que abrir o olho. E o Vitinho faz a jogada, o Gabigol dá um toque por cima e pega exatamente Bruno Henrique com o Pikachu na jogada. Melhor para o atacante, que pega a bola de frente, o lateral estava vindo de costas e ele acerta um chute de rara felicidade. E aí pesa também muito a qualidade individual do jogador. O Vasco teve um lance depois, antes de empatar o 4-4, e que o Ribamar sai ali na entrada da área, finaliza, o Diego Alves defende. Se é um jogador, talvez como o Gabigol, conseguisse fazer o gol, ou o Bruno Henrique finalizando de direita, mas a questão é que no jogo do improvável, no jogo das reviravoltas, teve mais um empate ali e saiu logo. Ainda vi uma galera estava comentando antes no Twitter, putz, imagina se o Ribamar empata esse jogo. Não deu outra, 4-4 com gol do Ribamar de cabeça, merecidíssimo esse empate para o Vasco. O Vasco não teve mais posse de bola, muita gente se apega a isso. O Vasco não vai jogar assim, inclusive eu vou escrever sobre isso. Você tem que saber trabalhar em relação ao técnico com o que tem. As características do elenco do Vasco, o Vasco não tem nenhum jogador que proteja muito bem a bola no meio campo, que tenha uma qualidade muito acima no passe para você ter uma posse de bola tranquila. Não adianta você ter a posse de bola e você perder ela o tempo todo. Então o Vasco é um time vertical, que vai atacar realmente em velocidade. E o Vasco fez isso muito bem com o Rossi e com o Marrone. Aliás, partidaça dos dois também, partidaça do time inteiro. Com exceção do Bruno César, que acho que não entrou bem ali no jogo no finalzinho. Todo o time do Vasco
Você vai ter ali falhas pontuais. O próprio Danilo, que foi criticado pelo gol contra por não ter feito a falta, foi quem roubou a bola, por exemplo, do lance que originou o segundo gol, roubou algumas outras bolas ali na defesa. Enfim, acho que foi uma partida muito justa do Vasco e que principalmente fortalece o elenco. O Vasco é constantemente colocado para baixo, como inferior, como o Vasco não está apresentando bom futebol. Em muitos momentos realmente não apresentou um bom futebol. Como eu estava falando aqui, o Vasco não tem obrigação de jogar com posse de bola. O que o Vasco tem obrigação é de ser mais agressivo nos jogos. E o Vasco consegue ser mais agressivo mesmo sendo reativo. O Vasco contra o Flamengo foi ofensivo o tempo todo. Por mais que não tenha finalizado o número de vezes que o Flamengo, o Vasco constantemente conseguia roubar essa bola no ataque ou pegar em condições ali de fazer jogada quase no 1 contra 1. O Vasco foi montado para isso. Tanto que Rossi e Marrone jogaram mais por dentro, exatamente para individualizar em cima dos zagueiros e obrigar o Willian a fazer a sobra. Quando o Flamengo não teve essa sobra, ou quando eles conseguiram fazer a jogada individual, caso do Pikachu no segundo gol, o jogador do Vasco saiu livre. Então, obrigou o Flamengo a ter mais precauções na defesa. Como acho que eu já disse aqui, mas se não falei, eu repito, foi a primeira vez que o time do Jorge Jesus sofreu 4 gols em uma partida. O time do Jorge Jesus, ou no caso, com o Flamengo. Até então, só o Bahia tinha feito 3, mais ninguém. Então, o Vasco conseguiu usar exatamente esses espaços nas costas laterais para atacar, para construir suas jogadas e para conseguir um empate importantíssimo para dar moral para esse elenco. O Vasco não tem sonho de Libertadores mais, o Vasco teve a chance ali quando pegou Fluminense, Ceará, o Grêmio em casa, o Grêmio time reserva, o Palmeiras com time reserva, e foi exatamente quando tropeçou e perdeu a chance de se aproximar desse possível G8, desse G7, até porque, eu já falei aqui outras vezes, muitos desses times também não estão apresentando um grande futebol, mas o Vasco tem sido competitivo, com exceção dessas partidas, como já falei aqui, quando o Vasco entrou com o Guarim, tendo que fazer essa aproximação da frente, eu acho que não funcionou. Mas o Vasco com Raul e Marco Júnior e Richard no meio campo é normalmente competitivo, por mais que não seja um time muito criativo. Ótimo empate para o Vasco em relação, não a resultado, mas em relação à moral para a sequência do ano e até para 2020 também. Muita gente esperava o Vasco sendo goleado, muita gente esperava uma derrota, tinha certeza da derrota do Vasco. E o Vasco esteve muito perto de vencer, teve condições de vencer. Se vencesse a partida, não seria por acaso. O Vasco jogou para vencer, jogou para fazer gols no Flamengo da maneira dele, da maneira na bola parada, no jogo de velocidade, e conseguiu fazer o que ninguém tinha feito ainda com o Flamengo, que era fazer 4 gols. Importante resultado para o Vasco, para o Luxemburgo e para a sequência do time no ano. Se você é novo aqui, já peço para você se inscrever e deixar seu like, isso ajuda demais o meu trabalho. Mais tarde, a galera que já acompanha meu trabalho vai ter crônica lá no blog, tô deixando sempre aqui os links da descrição, os links da minha coluna no dia, no lance, no torcedores.com. Você dá uma clicada aqui, acompanha lá meu texto também. E é isso, galera. Saudações, até a próxima.